positiva dizendo o seguinte: você tem que chamar as coisas que não são como se já fossem. Declare. Gente, quem faz isso é Deus, ok? É Deus. Até você criar o universo, você não pode fazer isso, né? Então, quem chama as coisas que não são como se já fossem, não é a gente, tá? A gente tem que declarar aquilo que não existe para que ele venha a existir. Isso é loucura, esquizofrenia, isso não acontece no mundo real. Deus fez isso, né? O qual, verso 18, em esperança creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé. Agora, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Olha, eu não consigo, Sara não consegue, nós não conseguimos. Mas ele creu contra a esperança. Sabe por que eu sei que qualquer pessoa pode ser salva? Porque eu fui salvo. Então eu não vou atentar para mim, vou atentar para ele. Então Abraão não atentou para si. Abraão não duvidou, mas deu glória, verso 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Não é a simples repetição de uma frase, mas ele viveu de uma maneira que glorificasse a Deus, que era condizente com a sua fé. Ele não duvidou da promessa de Deus. Tanto que não duvidou, o que Deus pede para ele depois que ele tem o filho da promessa? Para sacrificar Isaac. E Hebreus vai falar que ele cria naquele que podia ressuscitar os mortos. Ele foi lá. Viveu pela fé. O maior padrão de fé que temos. Porque só Deus e Abraão estavam dispostos a dar seu único filho. Mas Deus não permitiu que Abraão fizesse, porque Deus faria isso 2000 anos depois. E ele estava certíssimo que assim seria. Verso 21. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. E aqui entra uma questão fundamental chamada segurança da salvação. Deus prometeu que se você viesse a ele em arrependimento e fé, você seria salvo. Esteja certíssimo disso. É isso mesmo. Por que eu sei que eu vou para o céu? Porque Cristo morreu por mim e me salvou. A resposta é essa. É porque eu fui batizado. É porque isso. Por que aquilo outro? Por que não sei o quê? Por que eu? Quando tem aquele texto que fala, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome aquilo, em teu nome fizemos aquilo outro. Eles estão colocando a esperança em quê? No que eles fizeram. No que eles fizeram. A gente expulsou demônio, a gente profetizou, a gente fez aquilo, a gente isso. Aí, Jesus, quem são vocês? Por que eu sei que Deus me salvou e eu estarei habitando com ele eternamente um dia? Porque Cristo me prometeu isso. Lutero, você se sente salvo? Lutero fala, não, tem dias que eu não me sinto, mas eu sei que eu sou. Por quê? Porque Cristo me prometeu isso. Eu confio na palavra de Deus. Cristo me prometeu isso. Ele me disse que era isso. Então eu confio nisso. Isso é a grande diferença da nossa fé para qualquer religião no mundo. Qualquer. Todas dizem o que você precisa fazer para ser aceito por Deus. A nossa fé diz o que Deus fez para que ele lhe aceitasse. Nenhuma, não existe em nenhum mundo, em nenhum lugar, nenhum tempo na história alguém que falasse, olha, creia. E o que mais? Creia. Creia. Resumindo, o que devemos fazer? Verso 24 e verso 25. Crer na pessoa e obra redentora do Senhor Jesus. Mas também por nós, a quem será tomado em conta. Os que cremos, os que fazemos, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, a qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, a vida de Abraão, irmãos, expressa exatamente essa verdade histórica, que somos justificados pela fé somente pela fé. Rituais são importantes? Claro que são. Obras são importantes? Obviamente. Deus não precisa das nossas boas obras, nosso vizinho sim. São importantes. A lei é importante? Muito importante. Mas elas não têm poder de salvação. Somos aceitos por Deus mediante a fé, a qual Ele coloca em nós os méritos de Jesus. Sabe o que é isso? No seu pior dia de crente, você não está menos justificado do que o apóstolo Paulo. No seu pior dia de crente, você não está menos justificado do que Pedro.
do que Maria. No seu pior dia de crente, você não está menos justificado que John Wesley. No seu pior dia, Deus olha para você e vê não 50%, mas todos os méritos de Cristo sobre você. E é por isso que Ele pode aceitar a sua oração. No seu pior dia. No seu melhor dia, você não está mais justificado que ninguém. A beleza é essa. Paulo e o ladrão da cruz têm o mesmo nível de justificação diante de Deus. Infinito, por causa dos méritos de Cristo. Convido a Leia a cantar uma música aqui, um hino.